Eu estou falando sobre matização hoje, quando ela pode salvar o nosso loiro, quando ela pode salvar o seu loiro, porque muitas vezes nós não dispomos de todas as técnicas e todos os artifícios que temos no salão para salvar um cabelo, e às vezes é necessário dispor desse benefício, desse produto, de alguns produtos, e fazer essa matização e não precisar, talvez, fazer mais um monte de coisa que daria muito mais trabalho, que talvez uma simples matização pode salvar o nosso cabelo. Bom, muitos cabeleireiros não gostam de matizar, não aprenderam a matizar, seja por N motivos, e quando fazem reflexo, termina o reflexo e a cliente vai embora da mesma maneira que acabou, simplesmente enxaga o reflexo, lava o cabelo e tchau, e manda a cliente embora. Eu não gosto porque eu acho que sempre está faltando alguma coisa, está faltando um brilho, mesmo quando eu acho que está quase bom, ainda acho que está faltando um brilho, está faltando alguma coisa. E hoje nós sabemos que muitos produtos também já têm tratamento e um pH mais ácido, que já sela a cutícula, já fecha essa cutícula do cabelo e já deixa o cabelo mais sedoso, até trata mais o cabelo. E o cabelo para de oxidar, tira aquele aspecto que o descolorante dá. Então eu gosto muito de matizar sempre os meus cabelos loiros, e eu quero falar por que você deve matizar hoje aqui. E eu já vi realmente, muitos cabeleireiros terminam as mechas e a cliente vai embora e tá faltando alguma coisa. Às vezes o cabelo clareia mais na raiz do que no meio ou na ponta. E matizar o cabelo, seja matizar ou tonalizar o cabelo, pode uniformizar melhor a cor da mecha e entregar um resultado com mais qualidade, com mais perfeição. Ajuste de tom. Bom, é isso que eu estava falando. Algumas vezes falta alguma coisa. Quando nós vamos fazer uma morena iluminada, por exemplo, eu vou clarear o cabelo e ele vai começar a ter esse clareamento. Então a gente sabe que começa a clarear um cabelo muito escuro, um cabelo preto, ele vai começar primeiro a descolorir para o vermelho, depois ele vai partir para um vermelho acobreado, depois para um acobreado, depois, que são os tons alaranjados, né? Depois para um laranja, depois para um laranja dourado, depois para um dourado alaranjado e depois para um dourado. E se eu quiser fazer uma morena iluminada, e eu preciso chegar só num tom dourado, ou num tom meio alaranjado, porque ela não quer ficar loira, ela quer ficar só morena iluminada. Mas ela também não quer o cabelo cor de laranja, ela não quer o cabelo alaranjado e nem muito amarelo. Então nessa hora eu preciso matizar o cabelo para esfriar um pouco essa cor. Muita gente confunde, faz uma mistura, matização, tonalização. Qual a diferença? O tonalizante, normalmente, quando a gente usa, a gente deixa um tempo maior de ação. Matização é mais rápida, que pode ser máscaras, pode ser também o tonalizante, de uma forma muito rápida de usar, ou coloração diluída com emulsão, que daí funciona como matizador, apenas para acrescentar um pouquinho de pigmento que falta, que pode ser para esfriar ou para esquentar, porque muita gente também acha que matizar é simplesmente esfriar a cor, neutralizar esse amarelo, mas muitas vezes o cabeleireiro também quer acrescentar um pouquinho mais de dourado, porque ele esfria. Vamos supor que colocou o matizador para esfriar um pouco a cor e achou que a cor esfriou um pouquinho a mais, precisa esquentar. Vai lá e coloca um dourado em cima, que é para esquentar, para acender um pouquinho mais. Algumas vezes, quando a gente faz mecha, a ponta está muito clara e eu quero acender essa ponta, porque o cabelo inteiro já está muito loiro e a ponta também, e a ponta passou um pouquinho e ficou um pouquinho mais quase platinada, e eu quero um pouquinho mais dourada. Eu vou precisar usar um matizador dourado para acrescentar pigmento dourado nesse cabelo também e deixar ele com mais brilho. Nem todas as clientes gostam do mesmo tom, então eu posso neutralizar ou eu posso acrescentar pigmento também na hora de fazer este ajuste, porque só a descoloração às vezes não é o suficiente para me entregar. Mas o matizador não resolve tudo. Matizar o cabelo que não chegou no tom desejado, na altura que você precisa do fundo de clareamento, não adianta. Bom, se eu quero chegar Se eu quero fazer uma morena iluminada, eu preciso chegar numa altura de um 7 ou de um 8, talvez de um 6, se for uma morena iluminada bem natural. Eu fiz uma tabelinha para eu conseguir chegar bem pertinho aqui de vocês.
um loiro escuro, tá? Para eu chegar no loiro escuro, eu vou ter um cabelo alaranjado. Isso para fazer uma morena iluminada bem natural. E eu preciso depois neutralizar este laranja. Então, quando o cabeleireiro fala assim, eu faço qualquer tom sem precisar matizar, isso não existe, porque se eu for fazer uma morena iluminada e o cabelo clarear para o laranja, ela não quer o cabelo laranja, eu vou precisar esfriar esse tom laranja. E eu tenho aqui a estrela de Oswald. Então o cabelo ele vem para o laranja. O que eu preciso? Eu preciso de azul para neutralizar esse laranja. Tá? Nós sempre trabalhamos sentidos opostos. Então se o cabelo ficou laranja, eu preciso de azul. Eu vou precisar matizar essa altura de 1,6 que ficou laranja com 6,1. Ou se eu tiver medo de escurecer, eu posso colocar um 7,1. Eu prefiro sempre colocar um tom mais claro, porque dependendo o normal seria usar a mesma cor, o 6,1. Mas depois de anos trabalhando, eu percebi que algumas marcas escurecem muito o cabelo quando eu faço isso. Então eu chego na altura de um cabelo alaranjado, eu quero que é na altura de 1,6, e para esfriar eu teria que usar um 6,1. Mas às vezes eu escureço demais o cabelo, então eu prefiro usar o 7,1. Tem gente que eu já falo, mas não adianta porque o tom é mais claro. Adianta sim, talvez ele fique um pouquinho mais no cabelo para absorver mais esse número 1, que seria o azul, mas ele não escurece, ele escurece menos, porque senão eu vou escurecer esse cabelo demais e vai ficar muito suave essa mecha. Então eu prefiro colocar um tom mais claro. Tá? A mesma coisa se eu quero fazer um cabelo que apareça um pouco mais nos tons amendoados. Então eu preciso chegar pelo menos num alaranjado amarelo ou num amarelo, que é na altura de 1,8. A mesma coisa. Por isso que eu tenho que ter essas duas ferramentas no salão. E eu já vou falar sobre isso com vocês. Se eu chegar no amarelo, muita gente se engana. Quando chega no amarelo, vai lá e coloca o cinza, que é o número 1. Ah, o dourado. Eu vou colocar um cinza para tirar o dourado. Então, mas o cinza tem pigmento azul na fórmula, que é o 1. Se eu misturo amarelo com azul, dá verde. E daí o cabelo da cliente sai meio esverdeado. Às vezes quase fica bom, mas tem lá um fundinho de verde no meio, que não é legal, porque a cliente não quer sair parecendo o Hulk e com cabelo verde. Então, se eu tenho amarelo, eu preciso usar o roxo, que está aqui, ó, que é o número 2. Em algumas tabelas muda um pouco os números, de algumas marcas, mas normalmente o 2 é o roxo, que é o violeta, ó. Tá? Ou irisado. E ele consegue neutralizar melhor o amarelo. Então toda a coloração que tiver o número 2, depois, claro que a gente precisa ler para ver o que está escrito, porque algumas marcas resolvem mudar um pouco só para complicar a nossa vida, mas normalmente o 2 é o irisado, tá? Que é o violeta, que é o roxo, e ele neutraliza melhor os tons dourados. Então a gente precisa entender um pouquinho de fundo de clareamento para na hora de matizar, porque só matizar não resolve. Se eu quero um cabelo loiro, assim, louríssimo, e eu enxaguar antes da hora, se eu enxaguar com pressa, eu chegar só num 8, olha, o 8 é um loiro claro, gente. Se eu chegar aqui na altura de um 8 e depois eu matizar em cima, eu nunca vou conseguir ter um 10. Não existe um matizador que eu vá jogar em cima. Não adianta daí eu jogar um roxo em cima de um 8, porque eu não vou deixar ele platinado, eu não vou deixar ele perolado, porque eu precisava ter clareado mais, eu precisava chegar num 10, eu precisava descolorir mais esse cabelo. Ah, mas já deu 50 minutos, já deu 1 hora e o cabelo ainda não chegou. Daí você vai olhar, porque normalmente o produto começa a secar dentro do papel. Eu faço com papel, quem faz com touca, a mesma coisa, o produto começa a chegar uma hora que ele seca. Eu prefiro fazer com papel, tá? Mas quem faz com touca sabe que é a mesma coisa. Chega uma hora que o produto até seca e ele para de agir. Nós precisamos reaplicar. Você vai ver se o cabelo ainda tem resistência, se o cabelo tiver resistente e aguentar, você vai abrir papel por papel e repassar o produto mais um pouquinho. Daí vai ficar de olho, porque nesse caso
depois de 45 minutos o produto diminui muito a sua ação, ele tem um pico de ação e começa a diminuir, e quando chega em 45 minutos, 50 minutos, o descolorante já está agindo bem pouquinho, mesmo que ele não estiver seco, ele já está agindo bem devagar. Daí eu preciso ir lá e dar mais uma garibada nele, então eu dou aquela reaplicada e o descolorante volta a agir rapidamente, porque ele está com o produto fresquinho, o oxidante está bombando ainda. Então eu preciso ficar de olho, porque nesse caso ele vai agir em 5 a 10 minutos, ele vai chegar no tom que eu preciso. Claro que para fazer isso eu vou usar no máximo um OX de 30 volumes e eu preciso ficar de olho, abrindo o papel e olhando como que está aquele clareamento. Então eu vou lá, abro o papel, dou uma olhadinha. Na dúvida, às vezes o pó descolorante nos engana, parece que já deu e não deu. E quantas vezes, quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso, acho que todo mundo já fez isso. Na hora que enxágua ainda tá amarelo demais. Eu tinha que passar. Ainda tá na altura de um 8 ou de um 9 e eu queria um 10. E daí você tá até um truque, uma matizada, mas não fica 100% do jeito que você gostaria ou que a cliente gostaria. Claro que o cabelo precisa ter condições, precisa ter resistência para a gente conseguir chegar num 10. Não é qualquer cabelo que chega num 10, tem cabelo muito grosso, tem cabelo que está com muita coloração escura e que não vai chegar num 10, nem você aplicando 3 vezes e nem ela voltando semana que vem, ele não vai chegar num 10 se ele tiver uma coloração preta. Tem cabeleiro que consegue, que diz que consegue, eu só acredito vendo. Eu já vi um cabelo e esse cabelo estava detonado. Então também não adianta você ficar atacando descolorante 2, 3 dias seguidos para chegar num 10, porque você vai gastar muito tempo, você vai gastar muito produto e você não vai conseguir cobrar o preço justo que você deveria por esse trabalho, por 3, 4 dias de trabalho, mesmo que não for 3 dias seguidos, que a cliente vem num dia, depois de 10, 15 dias volta, depois de 10, 15 dias volta, e você vai descolorindo mais e descolorindo mais, talvez você vai detonar o cabelo, quebrar o cabelo, não vai conseguir chegar num 10, mesmo assim, vai perder muito tempo, vai gastar mais do que o que a cliente vai pagar. Então, nesse caso, é melhor falar para a cliente que você vai clareando aos poucos. Cada vez que ela vir, você vai fazer mais um pouco de mecha e ele vai clareando gradativamente. E ela também vai usar produtos bons em casa e vai vir no salão fazer reconstruções para esse cabelo aguentar toda essa transformação e esse processo. Isso seria o ideal, é o certo. Se a cliente quiser ficar loira, ainda mais ficar louríssima, de uma cor escura, por um cabelo muito claro, ela vai ter que investir, porque o cabelo vai precisar de mais cuidados. O cabelo muda, ele é um cabelo quimicamente tratado e com uma das químicas mais fortes que tem, que é a descoloração. Então o cabelo loiro é um cabelo que exige mais cuidado, é para aquela mulher que gosta de cuidar. Se a pessoa quer ficar com o cabelo platinado e não gosta de cuidar do cabelo, é melhor ela não ficar com o cabelo platinado, porque ela vai precisar realmente cuidar do cabelo um pouco mais. Então, se eu não chegar na altura do fundo de clareamento certo, eu não vou conseguir matizar e resolver com matizador. Tá? Preciso entender de fundo de clareamento. Olha, isso aqui eu peguei na internet, então você pode entrar lá e digitar lá fundo de clareamento, que você vai conseguir um papelzinho desses aqui, para você ter lá junto onde você guarda as suas colorações. E na dúvida, às vezes, porque é muito próximo, né? O 8, 9 são muito parecidos. Na dúvida, você vai lá e dá uma olhadinha e dá uma consultada aqui para ver. Quando a gente fica com dúvida, a gente faz o seguinte. Olha, eu tô com dúvida. Ai, será que esse cabelo ele tá mais pro amarelo ou mais pro laranja? Ele tá amarelo ou ele tá laranja? Daí você tem que pegar o cabelinho, enxágua ele, uma mechinha. Quando você tá na dúvida se tá bom ou não, você pega um papelzinho aqui de baixo e enxágua só um papelzinho. Daí seca bem com a toalha e olha bem o tom. Seca bem com a toalha para conseguir ver o tom mais próximo do real. E daí você vai ter que ver se ele tá mais amarelo ou mais pro laranja. Porque assim, se ele tiver um pouquinho mais pro amarelo, você vai usar o roxo para matizar. Se ele tiver um pouquinho mais pro laranja, você vai usar o azul.
Daí você vai usar o azul, tá? Então você tem que ver, ele tá, tudo que tem primeiro depois da vírgula, quando eu tenho lá assim, 7,43. Então eu tenho um loiro médio acobreado dourado. Eu vou ter 2 vezes mais cobre do que o dourado. O primeiro número que tem depois da vírgula tem o dobro do outro número. Então se eu tenho um 7,43, ele é acobreado dourado. Então ele tem mais cobre do que dourado. Se ele tem mais cobre que dourado, eu vou matizar com um 4, eu vou neutralizar com alguma coisa, ponto 1. Se eu tenho mais amarelo, se eu tiver um loiro médio dourado acobreado, é porque eu tenho 2 vezes mais dourado do que alaranjado. Daí eu vou matizar com o roxo, tá? Com o irisado, que é o ponto 2. Então, ó, isso é estrela de Oswald. Quem não tem também imprime na internet. Normalmente algumas marcas de coloração tem na tabela, aquela tabelinha que tem as coresinhas para a gente consultar. Tem essa tabelinha aqui. E isso é legal, você ter essas duas coisas aí no seu salão. Quem não tem, mas aonde eu consigo? Onde eu consigo? Na internet. Tá? Quem não sabe, pede para o filho, geralmente jovem, essa galera mais nova, é boa de internet, pede para ele lá imprimir para você essas duas coisas, estrela de Oswald e fundo de clareamento, para você ter aí e consultar sempre que precisar. Nem precisa ser na frente da cliente, pode ir lá, dar uma olhadinha assim para você pensar melhor e depois você vai saber o que você precisa exatamente para matizar esse cabelo. Seja com tonalizante, seja com máscaras ou seja com coloração. Lembrando que sempre que eu for usar a coloração só para matizar, ela tem que ser diluída com uma emulsão de 6 volumes. Se eu colocar 10 volumes, eu vou estar ativando essa coloração e vai mudar o fundo, vai mudar a coloração de fundo da cliente. E eu só quero matizar as mechas, a parte que está loira. Eu estou falando de cabelos loiros. Então, eu quero matizar só a mecha loira. Claro que muitas vezes a gente usa a matização também para matizar uma coloração. E eu vou explicar um caso para vocês. Se a cliente chega no salão com o cabelo, vamos botar alaranjado, tá? Então a cliente chegou, a cliente tinha passado um vermelho no cabelo, o cabelo desbotou. Ou às vezes um marrom e o cabelo dela desbotou muito, ficou muito tempo sem fazer a cor e o cabelo dela ficou bem laranja, bem alaranjado, um alaranjado escuro na altura de um 6. Então tá aqui esse alaranjado e eu preciso neutralizar esse cabelo alaranjado. Daí a pessoa vai lá e fala, eu quero cabelo marrom. Aí o cabeleireiro vai lá e passa marrom em cima do laranja. E se ele passar o marrom em cima do laranja, não é a cor adequada, porque o marrom não vai ter força suficiente para neutralizar esse laranja, tá? Ó, o marrom, normalmente, ele tem verde na composição, quando é um cabelo, um chocolate, é 6,7, 7,7, que é um chocolate mais claro, ele não é adequado. Olha onde está o laranja e aonde está o meu marrom aqui. Então eu preciso do 1 para neutralizar o laranja. Se eu tiver com o cabelo muito laranja, eu preciso do 1. Então eu vou precisar de um 6,1, quiçá um 5,1 diluído, se for uma coloração com emulsão. Por que que eu faço a coloração diluída com emulsão? Para eu conseguir espalhar no cabelo inteiro como se fosse uma máscara. Ela vai ficar bem fraco, esse produto. Eu vou lavar o cabelo, vou molhar esse cabelo. E eu preciso fazer isso rápido, porque ele vai absorver rápido. Então, para ele não absorver tão rápido, eu vou molhar bastante esse cabelo, vou secar com a toalha. E daí eu vou usar um 6,1 e ele vai agir de uma forma na raiz que está virgem e de outra forma na parte que está laranja, se eu colocar um OX de 20 volumes. Mas se eu colocar emulsão, na raiz ele não vai fazer nada, ele vai só depositar pigmento gradativamente nessa parte que está laranja, neutralizando laranja. Se você for muito rápido, muito experiente, você pode ainda ser mais ousado e esfriar de uma cor mais escura. Ao invés de usar o 6,1, você pode usar o 4, porque o 5 a gente sabe que tem pigmento vermelho,
no fundo de clareamento dele, então a gente precisa usar um 4. O 4 com emulsão, coloração número 4 mais emulsão, mas você tem que trabalhar muito rápido, porque ele vai esfriar rapidamente essa cor, e quando der o tom, você vai passar o dedinho para olhar a cor, esfriou, você vai enxaguar. Você não vai deixar o tempo de pausa normal de uma coloração nunca, porque senão ele vai depositando pigmento e realmente ele vai ficar mais escuro do que você gostaria. Tá bom? Isso já não está dentro da regra, isso é uma dica à parte, porque às vezes a gente foge um pouquinho da regra e faz de acordo com a experiência também. Eu faço com o 4 porque eu acho que ele esfria mais rápido, então ele pega o laranja e deixa marrom assim em 3 minutinhos, 4 minutos e já está pronto. Como que eu vou cobrar? O preço normal de uma coloração. Não importa quando a cliente vem fazer essa matização e eu vou fazer isso em 5 minutos. Importa que eu vou entregar um resultado perfeito para a cliente e satisfatório. Ah, mas a coloração ficou só 5 minutos. Ficou só 5 minutos, mas não ficou perfeita? Vai gastar produto também, só que você vai fazer em menos tempo. Vai fazer em menos tempo porque você tem conhecimento para fazer e habilidade para fazer em menos tempo, mas o serviço é o mesmo. Como um corte de cabelo, né? Não importa se você cortou em 5 minutos ou em 1 hora. Se você cortar bem, o preço é o mesmo. Ah, mas só 5 minutos. Mas o preço é o mesmo, o resultado não ficou bom? Então não se prenda muito a essas regras de tempo e sim cobre pelo serviço adequado, pelo serviço realizado que ficou satisfatório, pela qualidade do seu serviço, não pelo tempo que você demora para entregar esse serviço para a cliente, tá? Bom, nos cursos, os meus alunos que não gostam de matizar, ou que são relutantes em matizar, e eu vou lá e convenço eles, mas fulano diz que não precisa matizar. Algumas vezes precisa. Nesse caso, se você clarear um cabelo escuro e deixar ele laranja, você precisa. Se você, mas então a pessoa vai lá e ela deixa sair do laranja e vai lá para um 9, assim, para depois ter que escurecer. Eu não preciso chegar no 9, gente. Se eu quero um cabelo, um tom de amêndoa, um tom de mel, aquele tom assim para fazer uma morena iluminada, eu não preciso chegar nesse amarelo. Eu vou precisar depois devolver pigmento e escurecer de novo. Então eu posso parar mais ou menos na altura do 7 um alaranjado amarelo ou no amarelo. Eu não preciso chegar no amarelo claro e nem no amarelo muito claro. Esse amarelo muito claro, por sinal, quando eu chego nesse tom, só se eu for fazer um cabelo perolado ou platinado. Daí eu preciso chegar num 10 ou num 9, se não for. Até um 9 ainda dá para chegar num perolado, mas o platinado eu preciso chegar num 10. É que é a mesma coisa. Então eu não preciso desgastar o cabelo e deixar ele chegar lá na altura de um 10, deixar descolorir ele até ficar quase branco para depois eu escurecer de novo e passar um tom chocolate claro. Eu só vou desgastar esse cabelo e deixar ele mais danificado do que ele precisa. Ele não precisa de um descolorante ficar tanto tempo lá, detonar o cabelo para depois ir lá escurecer de novo. Então eu preciso entender de fundo de clareamento e preciso entender de matização para eu chegar somente naquele tom que eu preciso para depois eu matizar porque o matizador não é para mudar a cor, ele é só para dar um toquinho assim, sabe? Só para acrescentar um pouquinho ou para ele neutralizar um pouquinho. Então eu posso esquentar um pouquinho, eu posso esfriar um pouquinho, mas pequenos ajustes, não para mudar toda a cor do cabelo. Eu não preciso deixar o cabelo branco para depois jogar a cor que eu quero em cima. Eu não preciso deixar o cabelo branco para depois eu jogar um cobre em cima. Eu não preciso deixar um cabelo branco para depois eu jogar um dourado em cima. Eu posso parar no dourado e eu posso parar no cobre. Se eu quero um cabelo acobreado, eu só preciso chegar na altura de um 7, não de um 10. Tem gente que fica, meu Deus, eu não consigo entender de fundo de clareamento. Tudo bem se você tiver essa tabelinha aqui no salão para consultar de vez em quando, dar uma olhadinha. E também a estrela de Ozad. Abre a mente, não é tão difícil como parece e nem um bicho de 7 cabeças e a gente precisa entender para não errar. Porque tem gente que fala para mim assim, eu não gosto porque escurece o cabelo.
só vai escurecer o cabelo se eu usar o tom errado para matizar. Então, se eu chegar nesse tom que eu falei, alaranjado, e eu quiser quebrar o laranja, eu vou precisar escurecer um pouquinho. Mas se eu quiser uma cor mais clara, não adianta, porque para eu matizar e tirar o laranja, eu vou ter que escurecer um pouquinho. E daí eu vou, se eu não quiser nem nada alaranjado, eu vou chegar num tom um marrom frio, mas eu não vou conseguir chegar num loiro claro. Eu preciso clarear mais. Eu tirei essa mecha antes da hora. Então eu não posso ter pressa. Eu tenho que tirar a mecha exatamente na hora certa. Tentar chegar o mais próximo do tom que eu preciso para entregar, para depois sim matizar o cabelo. Então, se eu chegar no tom certo, eu não preciso escurecer, porque a ideia não é escurecer. E para não escurecer, faça isso que eu disse. Se você chegar na altura de um 6, você vai ter que jogar um 7-1. Eu vou chegar num laranja, eu vou jogar um 7-1 em vez de um 6-1, tá? Se eu quiser uma mecha mais sutil. Se eu formatizar se eu quiser um cabelo loiro claro, ele vai chegar no amarelo. Aí eu teria que matizar. O normal seria com 8-2, tá? Então pegue um tom mais claro, pegue um 9-2. Daí você não corre o risco de escurecer. Claro, com emulsão, porque eu estou trabalhando com um tom mais claro. Se eu usar OX, eu vou clarear o fundo. Então com emulsão a mais fraquinha, que é 6 volumes, 5 volumes. Bem, eu já vi até de 5 volumes no mercado, normalmente só tinha 6 volumes, agora tem até de 5 volumes. Ah, onde eu moro não tem, só tem de 10 volumes. Dilua ela com água meio a meio para ela ficar mais fraquinha. Então, se for o caso, eu prefiro pegar ela pronta, porque eu tenho certeza de quanto que tem ali de porcentagem, e também a água às vezes tem minerais, não é legal. Então, mas se precisar, faça isso, tá? Mas só em últimos casos. Outros cabeleireiros falam ainda que não gostam de matizar porque gasta mais produto. Então, mas se você matizar certo, você vai entregar um cabelo melhor para sua cliente. Se você chegar numa cor e não entender um pouquinho, estou com pressa, não tenho tempo de olhar. Daí você vai lá, matiza errado, escurece. Aí você tem que clarear. Aí você tem que matizar de novo. Aí você matiza de novo. Ou você coloca o matizador errado e ficou dourado. Aí você tem que esfriar, coloca outro matizador. Você vai gastar muito mais produto. Então o melhor é a gente entender e gastar somente uma vez, só um pouquinho de produto e só a quantidade necessária. Sempre prepare menos produto do que você acha que você vai usar. Depois você prepara mais um pouco. Olha, sempre que eu vou fazer mecha, eu tenho cabeleireiros que sempre me falam assim: sempre sobra produto, sempre que eu vou fazer mecha, sobra produto. Reclama dos funcionários também, que sempre vê muito produto nos potes, sobrando coloração. Eu também sou dono de salão, também tenho salão, e sempre vi e pego no pé, até hoje por causa disso. Agora é mais difícil acontecer, mas eu já vi, às vezes, para fazer uma raiz de um dedinho, uma cliente que tem cabelo fino, que tem pouco cabelo, o cabeleireiro vai lá e prepara um tubo inteiro de coloração. E a gente sabe que para essa cliente que tem cabelo fino e pouco cabelo, para fazer uma raiz de um dedo, você não usa um tubo inteiro de coloração. Não tem necessidade. Daí você olha, sobrou meio pote de coloração lá na bancada, que vai ser jogado fora. Você vai fazer mecha na cliente. Mais ou menos. Você sabe quanto cada cliente... Eu anoto, eu tenho uma fichinha, eu gosto de anotar. Na mão mesmo, porque eu acho que até ir lá olhar no computador vai demorar, então eu tenho um fichário meu, pessoal. Tenho do salão também. E eu tenho o meu também com as minhas anotações, meu fichário, que eu anoto tudo. As misturas que eu faço para cada cliente, eu anoto a quantidade de produto que eu uso em cada cliente, porque eu vou lá e coloco assim, preparei 40 gramas de coloração número 7. Daí sobrou um pouquinho. Daí eu coloco observação. Então eu coloco, a cliente veio dia tal, de tal mês, ela cortou, ela fez cor, usei tal número de coloração, coloco o número da coloração e a quantidade de produto que eu usei. Daí eu coloco observações. Achei que ficou um pouquinho claro. Próxima vez, escurecer
meio tom. Ou próxima vez, acrescentar 10 gramas de 6. Então ela vai fazer uma coloração número 7. Eu usei 40 gramas. Achei que ficou, ela nem percebeu, eu percebi, eu sou meio minucioso com cor. Então eu coloco, próxima vez, usar 30 gramas do número 7 e 10 gramas do número 6. Então eu coloco essas observações. Ah, sobrou coloração. Próxima vez, preparar 30 gramas. Então eu coloquei, usei 40 gramas do número 7. Próxima vez, usar 30 gramas. Porque sobrou coloração. Então eu já sei, eu deixo especificado cada cliente, porque eu não posso toda cliente preparar um tubo, porque tem cabelo que vai um tubo, e eu vou preparar um tubo para todas as clientes e às vezes eu vou desperdiçar produto. Pó descolorante é a mesma coisa, gente. Pó descolorante, a pessoa prepara lá um potão e às vezes a cliente, mas hoje eu queria só um pouquinho. Aí você se ferrou, preparou um baita de um pote, ó, vai tudo fora. Então eu preparo assim, vai fazer uma mecha inteira, cabelo todo, 30 gramas. Preparo 30 gramas de pó descolorante. Eu tenho uma balança, preparo 30 gramas certinho, porque essa coisa de preparar no olho não dá certo. Você fica assim, você chega na cadeira, o produto tá duro. Você volta lá, coloca mais um pouquinho de OX. Aí você chega na cadeira, o produto tá duro. Você volta lá, coloca mais um pouquinho de OX. Aí eu tô falando que eu sempre fiz isso também, tá? Depois que eu comecei a pesar, eu nunca mais fiz isso. Quando você chega na cadeira, o produto tá mole. Aí você vai lá, coloca mais pó. E daí você tem um monte de produto, você não vai usar tudo aquilo e vai tudo fora. Outra coisa, mesmo que você vai usar 60 gramas de produto, eu preparo 2 vezes de 30, porque quando eu chegar na metade da cabeça, aquele produto que está no pote já oxidou e ele já está fraquinho. E daí vai demorar, porque daí eu já fiz a parte de trás, vou fazer a parte da frente, até a parte da frente alcançar a parte de trás, a parte de trás está pronta e a da frente está lá, ó. Horas e não ficar pronta nunca. Então prepare em 2 etapas o produto, porque para a ação dele, se o produto age 45 minutos a intensidade dele, depois de 25 minutos ele já começa a diminuir, eu preciso preparar em 2 etapas, porque se eu demorar 40 minutos para fazer a parte de trás, quando eu chegar na frente o produto já está fraco. Se eu demorar 25 minutos para fazer a parte de trás, quando eu chegar na frente, ele já perdeu a metade da força dele. Então prepare em 2 etapas e prepare a quantidade certa. Na parte de trás a gente gasta mais do que na parte da frente. Então se eu gastei 30 gramas na parte de trás, eu vou gastar 25 na parte da frente, mais ou menos, tá? E a gente não pode desperdiçar produto. Como que eu vou cobrar para matizar esse cabelo? Se eu vou fazer uma mecha, então eu vou matizar, eu vou gastar mais produto e eu não consigo subir a minha mecha. Olha, você não pode se preocupar com isso, você tem que entregar um cabelo perfeito. Se você descolorir um cabelo e mandar a cliente embora desse jeito, você vai continuar fazendo o cabelo sempre mais ou menos legal. E não vai ficar nunca igual aquele cabelo que você vê na revista, que você vê na novela, que você vê na televisão, e que você paga um pau e que você baba, que você vê no Instagram e que você vê aquele cabelo, nossa, que cabelo perfeito. Aí a cliente chega com a foto, quer igual. Daí você olha aquele cabelo, você faz a mecha e manda a cliente embora. E não vai ficar igual, porque aquele cabelo que você viu na foto, que está maravilhoso, com certeza o cabeleireiro matizou, o cabeleireiro apagou a raiz, e ainda por cima fez um lindo babyliss também para finalizar. E às vezes tratou a foto. E a mulher também às vezes é maravilhosa, né? Então chega aquela modelo linda, a cliente com aquela modelo linda, com cabelo lindo, e ela quer ficar igual. E daí a gente tem aquela coisa assim da expectativa e da realidade. Que daí tem cabeleireiro que fala assim, tá louca, mas não vai... Ainda não vai chegar nem perto, tá bom. Eu sei que não vai chegar perto, mas as pessoas sonham e a vida da gente é feita de sonhos. E cada um tem os seus sonhos e a gente precisa respeitar o sonho da cliente. Não vai ficar igual. A mulher vai chegar aqui com uma foto linda, assim, da Gisele Bündchen e fala assim, eu quero o cabelo igual. E o cabelo não tem nada a ver. E a mulher também não tem nada a ver. Mas a gente tem que respeitar, é um desejo, é uma mulher que toda mulher quer ter um cabelo igual ao cabelo da Gisele. Então eu tenho que saber como fazer a mecha, e não importa se vai fazer igual. E imaginar, olhando a foto, qual técnica que o cabeleireiro usou para eu poder chegar mais próximo possível. Ela não vai ficar uma Gisele, mas com certeza ela vai ter que sair do salão
muito mais bonita do que ela entrou, com a autoestima lá em cima e se sentindo a própria Gisele, mesmo que ela não for tão linda. E quer saber, essa cliente que não é privilegiada de ter os atributos e a beleza da Gisele, vai te trazer muito mais retorno. Porque quando a gente pega uma mulher linda demais, você pode fazer o que for nela, que ela vai continuar linda e as pessoas vão olhar e vão dizer que linda, que linda. E ela já é linda e todo mundo que vê e que conhece ela, quando encontrar com ela, já está acostumado com a beleza dela, até já acostumou. Mas quando a gente pega uma mulher comum e faz essa transformação nela, nossa, gente, às vezes ela nem é bonita, ela é normal. Mas a gente pega uma pessoa comum, uma pessoa normal, e faz esse cabelo maravilhoso. Gente, é a moldura do rosto. Quem me dera ter uma cabeleira aqui para enfeitar mais o meu rosto. Quando eu tinha cabelo, era tão mais legal, mas tudo bem. Eu curto a minha careca e tá tudo certo, mas eu sei que se eu tivesse cabelo ia ser mais legal. A gente transforma a pessoa. Então você pega uma pessoa mais comum ou uma pessoa mais feinha, assim, e você faz um cabelo lindo nela, que combine com o tom de pele, que disfarce uma testa grande, às vezes você deixa uma franja caída. A gente consegue melhorar muito essa pessoa e deixar, às vezes, ela até bonita. E as pessoas, quando encontrar ela, vão ver e vão dizer, nossa! Eu sempre gostei de fazer noiva feia. Aquelas noivas, pô, chega as modelos, todo mundo, eu quero fazer essa noiva, Eu sempre gostei de pegar as mais feinhas, as mais comunzinhas, as mais simples, porque a transformação é muito grande. Quando entra na igreja, aquela mulher que todo mundo conhece, que ela não tem graça, sem nada demais, e ela entra assim, bom, já fica linda porque é noiva, né? E aí, bem maquiada e cabelo arrumado, a transformação é muito grande. É certeza que vem 2, 3 noivas me procurar depois, futuras noivas, porque viram aquela noiva na igreja. Mais do que uma linda, que já é linda. Mechas, a mesma coisa. Você faz mechas de uma mulher linda, é ótimo. Você vai tirar fotos lindas para postar nas suas redes sociais e tal. Mas quando você pega uma mulher que não é tão... que é comum, que não tem nada assim de extraordinário, às vezes ela até é linda, só está escondida, falta explorar essa beleza que existe nela. E cabe a nós conseguir explorar e chegar no melhor dela, no melhor que ela possa chegar. Talvez ela não vai ficar uma Gisele, mas ela vai ficar bem bonitona, bem linda, tá? Então a gente precisa fazer esse papel. E daí eu vou conseguir cobrar por esse serviço. Porque se eu fizer só uma mecha, eu vou cobrar o mesmo preço que todos os meus colegas do meu bairro. Mas se ela já foi em vários colegas do meu bairro e saiu sempre meia boca, assim, nada demais. E ela vai sair do meu salão radiante, se achando linda, e todo mundo vai ver que ela ficou linda e que agora sim ficou linda, que agora ficou diferente. Isso tem um outro valor. Você pode cobrar um pouco mais do que os seus colegas se você entregar mais. Então, não se prenda que você vai gastar um pouquinho mais de produto, porque para matizar um cabelo você vai gastar 1/3 ou meio tubo de coloração. E você vai poder cobrar talvez 40%, 50% a mais do que você cobra hoje aí no seu salão, se você melhorar o teu serviço. Você não pode se contentar com um serviço legal. Se você olha para sua mecha hoje e olha para essa que a mulher traz na revista, que a cliente traz, e você consegue ver que não é igual, é porque está faltando alguma coisa. Matizar o cabelo pode ser que seja uma dessas coisas, para chegar mais próximo da perfeição, para você entregar um serviço com mais qualidade para a sua cliente. E qualidade tem outro valor. As pessoas pagam. Se você não acredita em mim, para pensar que aí na tua cidade, aí no teu bairro, deve ter mulheres que saem daí do bairro para ir lá no outro bairro da cidade fazer cabelo, ou em outra cidade maior, outra cidade vizinha, pagar 3 ou 4 vezes mais do que elas pagariam aí no teu bairro, aí na tua cidade. E por que elas viajam às vezes 200 quilômetros? Eu tenho cliente que vem de Florianópolis, aqui em Campinas, para fazer mecha comigo. Ela vem, ela pega o avião, eu acho um absurdo também, mas eu fico lisonjeado. Ela sai de lá, atravessa o estado para chegar aqui em Campinas
só para fazer o cabelo comigo e pega o avião e volta. Porque eu até indiquei alguns amigos lá, mas ela não, e são bons, mas ela não se acertou com eles. Então ela faz isso até hoje. E eu já indiquei mais de um amigo, ela já foi em 2 amigos e não deu certo. Então, se você tem esse cuidado, esse carinho, a cliente percebe, você fideliza essa cliente e ela ainda te traz as amigas. E essa cliente que sai aí da tua cidade para ir lá na capital, para pegar às vezes até um avião para ir em outro lugar, fazer só para fazer o cabelo, se ela souber que tem um cabeleireiro especialista em loiros e que tem esse capricho todo, ela vai pagar mais para fazer cabelo com você e vai sair barato, porque ela não vai precisar nem viajar, não vai nem precisar perder tempo para ir em outro lugar fazer esse cabelo, para ter esse cabelo lindo. Então nós precisamos primeiro pensar em ter um trabalho perfeito e depois se preocupar com o preço, porque o preço a gente vai subindo devagarzinho. Eu sei que não é de uma hora para outra, mas você vai conseguindo subir devagarzinho e vai conseguir ter mais reconhecimento. Aí é onde você trabalha. Tem alguns erros que os cabeleireiros cometem na hora de matizar. Eu me empolguei, comecei a falar de preço, porque eu adoro falar disso, porque eu gosto muito de falar de preço, porque é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que saber valorizar o nosso trabalho. Tanto as clientes como a gente mesmo valorizar o nosso trabalho. Eu gosto de ter o meu trabalho valorizado. Eu me sinto muito desprestigiado quando uma cliente começa a chorar preço comigo. Eu me sinto assim porque eu tenho um preço e eu não cobro preço de acordo com a cara ou de acordo com a renda de cada cliente. Ah, eu acho que essa é rica, eu vou cobrar mais. Eu acho que essa é pobre, eu vou cobrar menos. Não, eu tenho uma tabela de preço e eu sigo essa tabela de preço. E é uma tabela que eu acho que é justa. Eu não tenho um preço altíssimo e nem baixo. É um preço que eu acho que é bem justo. Então eu fico muito chateado quando alguém começa a chorar as pitangas para mim, querer desconto, porque eu acho um desrespeito com o profissional. E a gente tem que se valorizar, e eu gosto que a cliente valorize o meu trabalho também, porque eu dou o máximo para deixar o cabelo da minha cliente mais bonito e para deixar a minha cliente mais bonita. Então eu gosto de ser valorizado sim, porque tem muita diferença de preço e de valor. Tem um monte de gente que tem preço e tem um monte de gente que tem valor. E eu prefiro ter valor e ser valorizado do que ter preço, porque não adianta você ficar baixando o preço, achando que você vai ganhar cliente do seu vizinho. Porque o seu vizinho vai baixar o preço e você também vai ter que baixar mais. E daí cada um vai abaixando esse preço e vira uma concorrência desleal, daqui a pouco você está trabalhando de graça. E não é assim. A gente não compete pelo preço, nós competimos pela qualidade, não pelo preço. Porque sempre vai ter um que vai cobrar mais barato. Você vai cobrar R$10 o corte, vai ter um que vai cobrar 8. Aí vai ter um que vai cobrar 5. Aí tem lugar de promoção que vai cobrar R$1,99. Então você tem que fazer um corte lindo para você poder cobrar 30, 40, 50. Dependendo da cidade que você mora, você tem que cobrar um preço justo. E a mesma coisa com as mechas. Nós precisamos fazer loiros perfeitos para poder cobrar um valor justo, um valor digno. Você vai ficar horas, você vai estudar para conseguir entregar esse cabelo perfeito para a cliente, e isso tem valor. E quando tem valor, a cliente paga, porque ela quer coisa boa sim. A mulher não se satisfaz com porcaria. A pessoa merece também ter um cabelo bonito. Então, ela merece ter um cabeleireiro que saiba fazer esse cabelo bonito. E você merece cobrar um preço justo por esse trabalho também, é lógico. Alguns erros, então, na hora de matizar, misturas caseiras. Eu já vi cabeleireiro fazer matização com violeta genciana. Funciona? Sabendo fazer, funciona. O problema é que ela não é feita para esse tipo de coisa. Ela não tem uma cosmeticidade que dura no cabelo. Então, na hora, quem sabe usar até funciona, só que ela não vai ter durabilidade. Ela vai sair do cabelo com muita velocidade. Não vai durar muito. Então, tem produtos específicos para matizar. E violeta genciana não é um produto próprio para matizar. É como se você pegar um suco de beterraba quando quer deixar um cabelo mais avermelhado. Vai ficar? Pode ser que sim. Na hora que você descolorir, ele vai pegar o pigmento vermelho da beterraba. Só que em 3 lavagens, 4, ele vai soltar. O pior é que, como ele não é feito para isso, pode ser que ele solte mais em alguns lugares do que em outros e comece a ficar manchado. Uns lugares vai ficar vermelho, outros vai ficar laranja, até sair todo esse pigmento. Nós estamos trabalhando com pigmento.
pega no cabelo, o cabelo tá poroso. Depois de uma mecha, o cabelo ele tá poroso, ele tá descolorido, com as escamas abertas lá fritando. Então eu preciso jogar alguma coisa ácida para acalmar o bicho, para ele parar de oxidar e parar de continuar oxidando, porque o cabelo, depois que a gente lava, às vezes ainda continua oxidando. Se a gente não colocar alguma coisa ácida, uma máscara bem power nele, ele continua oxidando e desbotando. E aí, dependendo do produto, né? Lógico. Eu não posso usar também sempre o mesmo matizador, porque tem cabeleireiro que gosta de cabelo platinado. Então ele usa aquele matizador roxo e ele usa em todas as clientes. Mas eu tenho que saber como a minha cliente quer ter o cabelo dela. Porque às vezes o matizador roxo vai deixar o cabelo dela platinado e ela não quer sair com o cabelo platinado. Às vezes a gente tem que prestar atenção se não é a gente que gosta. Porque tem cabeleireiro que ele gosta do cabelo platinado. Então ele quer fazer cabelo platinado em todo mundo. E de repente a cliente nem quer ficar tão loira e sai assim, brum, uma paniquete do salão. Então a gente tem que entender o que a cliente quer e daí a gente coloca a nossa técnica para deixar melhor do que a cliente quer. Essa é a melhor jogada, gente. A melhor jogada é quando a cliente chega com uma foto para você, eu quero o cabelo assim. E você chega e você fala, ok. E você sabe o que precisa fazer para deixar o cabelo daquele jeito. E você faz melhor. Você faz mais bonito. Você surpreende a cliente. Quando você entrega mais do que ela quer. Então, isso é o mais legal. É você ter qualidade no seu trabalho para entregar mais do que a cliente espera. Então, eu não posso usar sempre o mesmo matizador. Porque tem horas que eu vou precisar usar o roxo e tem horas que eu vou precisar usar um dourado. Às vezes eu preciso dourar um cabelo. Então, eu preciso ter um dourado lá, sempre na manga, apesar que a maioria dos cabelos não usa cor dourada, tá bom, mas tenha lá um tonalizante por dourado, um 93, um 83, que sempre você pode precisar. Um 1036. 1036 é uma cor que tem muito legal, do Illumina, que eu uso bastante, tá? É uma coloração que, diluída com emulsão, eu consigo deixar o cabelo que já chegou na altura de um 10, que ainda tem um amarelinho bem clarinho, e às vezes ele passou um pouco do tom, ou vamos dizer que o cabelo a cliente usou demais esses shampoos ou máscaras azuis e o cabelo chega aqui branco, e ela tá achando branco demais. Só que eu não quero escurecer. Você joga um 1036 de coloração, Illumina Color, diluído com emulsão de 6 volumes, você consegue dourar esse cabelo. É um dourado bem clarinho, que não fica amarelo, mas ele fica lindo porque ele não vai ficar aquela coisa platinada, aquela coisa muito paniquete. Ele vai ficar um dourado natural, fica muito lindo, assim, mais amanteigado, é bem lindo o tom. Então nós precisamos prestar atenção e ter algumas coisas coringas. Eu sei que não dá para ter tudo no salão, não dá para ter todas as cores na tabela para quando a gente precisa acrescentar ou matizar, e não dá para sair correndo quando você vê um pepino e sai correndo atrás da tinta que você precisa, acaba pegar na farmácia mesmo qualquer uma. Não é assim, gente, mas a gente precisa ter algumas cores coringas que a gente vai precisar. Você precisa ter sempre o 6 e o 7 no salão, que são cores que a gente usa bastante. Quando eu abri meu salão, o vendedor chegou no salão e fez eu comprar a tabela inteira. E eu comprei meia dúzia de cada. E passaram-se anos e tinha tinta vencendo lá, porque eu não usava algumas cores. Tem cores que a gente não usa. Tem cores que você não precisa ter no salão. Você não precisa ter um 456 no salão, você vai usar ele uma vez na vida e olha lá. Então tem umas cores, assim, uns tons que você não usa de jeito nenhum. Você não precisa ter 10 cores de cabelos acobreados, porque menos clientes usam acobreados. Mas eu preciso ter alguns, eu preciso ter o 74, eu preciso ter o 64, eu preciso ter um 843... Porque às vezes eu preciso acrescentar, ou mesmo que não for cor, eu preciso acrescentar, fazer alguma coisa para acrescentar mais dourado, laranja, o que for no cabelo, fazer uma champuzada mais forte, um dourado acobreado, então eu uso um 843, um acobreado dourado, né? Eu preciso ter um tonalizante 834, que daí é o dourado acobreado, que às vezes só o dourado não chega, eu preciso ter uma pitadinha de cobre na hora de matizar.
Mas eu não preciso ter 10, 15 cores de vermelho. Eu não preciso ter 15 cores de cinza. Eu não preciso ter todas as cores básicas. Eu não preciso ter 10 tubos de coloração número 1, porque não é todo mundo que usa, a não ser que você tenha muitas clientes que usam cabelo preto. Então, mas eu preciso ter as cores chaves. Eu não preciso ter o número 5, mas eu preciso ter o 4 e o 6, que eu sei que se eu misturar os dois, eu vou chegar no 5. Se eu tenho um monte de coloração número 6 e um monte número 8, eu não preciso comprar 7, porque eu vou misturar o 6 e o 8 e eu vou fazer o 7. Então tem cores que você precisa e que você gosta mais para matizar mechas, para tonalizar mechas. 10-12 é uma cor linda, 7-8, 8-8, 8-23, 6-23, 7-23, mas eu não preciso ter a cartela inteira porque fica muito caro, você gasta demais para deixar um monte de produto parado e um monte de produto talvez vencendo depois. E as marcas não vão trocar essas tintas para você. Então a gente precisa ter somente as colorações que a gente usa mais e ter uma ou outra coringa que pode aparecer. Eu não tenho cliente de cabelo vermelho, mas eu tenho que ter alguma coisa vermelha porque pode chegar uma cliente de cabelo vermelho. Mas assim, um tubo ou 2, não preciso ter 10, tá? Isso sim é desperdiçar daí dinheiro. E você não use nunca o que você não conhece. É um erro usar o que você não conhece. Porque se você, de última hora, chega alguém, usa isso aqui, que isso aqui é bom para matizar. E daí chega o cliente, você vai e joga aquilo no cabelo do cliente que você nunca usou. Às vezes o produto até é bom, mas é diferente do que você está acostumado. Então eu estou acostumado a usar um matizador que eu posso passar tranquilamente, que ele demora 5 minutos para agir. E daí eu pego um de outra marca, que às vezes ele age em 1 minuto. Então ele faz e deixou o cabelo escuro demais. E daí se você deixou o cabelo escuro demais, como você vai tirar esse escuro? Depois nem shampoo de limpeza vai tirar essa desgraça. Então assim, não use produtos que você não conhece e fale para o cliente não ficar usando esses produtos em casa todo dia, porque daí sim vai ter um acúmulo de pigmento, porque até shampoo e máscara começa a acumular pigmento se você usar diariamente. Isso é somente quando você vê o tom amarelinho, douradinho, que quer dar uma quebradinha. Mas às vezes a cliente fica procurando e ela acha que está amarelo e nem tá. O cabelo já está branco, está platinado. Então tem que ter muito cuidado, porque tudo que é em excesso prejudica. E pigmento de excesso também, daí pode fazer um efeito rebote e ficar com muito pigmento no cabelo e nos atrapalhar na hora da gente retocar a mecha, porque ela usou demais, e às vezes uma marca ruim, que é quase um tonalizante, não um matizador, tá? Bom, então nós precisamos entender de fundo de clareamento. Então, isso aqui, precisamos estudar bastante. Dá uma olhadinha, pelo menos um pouquinho de vez em quando, para a gente entender um pouco mais. E aqui também da estrela de Oswald. São duas coisas que a gente precisa entender para o nosso trabalho ficar mais perfeito. E saber como usar essas duas coisas a nosso favor. Saber usar a estrela de Oswald e o fundo de clareamento não é complicado. Na verdade, é para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o nosso dia a dia e para fazer a gente economizar produto. Porque se a gente acertar de primeira, a cliente não volta para arrumar depois. Então eu fico por aqui e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam das dicas de hoje e saber do que vocês gostaram mais. Siga meu canal e deixa um comentário lá me falando o que você mais gostou das dicas de hoje, o que você mais se identificou. Então deixa um comentário lá para mim falando, tá bom? Então curta, comente, deixa esse comentário falando o que você mais gostou da aula e eu espero que a aula de hoje tenha acrescentado alguma coisa na carreira de vocês, que tenha sido produtiva. Então eu fico por aqui, eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e quero ajudar você a fazer loiros mais que perfeitos.